A regra 1, nunca pense em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Então a regra 1, para se alcançar o extraordinário, é nunca pense em desistir. Bom, a minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rico e Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer? Você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada. Eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu ia passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá para eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro e chegar na carne. A ideia é olhar pro que dá para fazer, quando der para fazer e executar. Então, que coisa fácil qualquer um faz. Olha. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando para trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. Então, se você não estabelece o próximo nível, você já está dentro de uma bolha de que está ganhando um dinheirinho e está bom demais porque você já não está mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Tá na praia vendendo água ou tentar os próximos níveis acima daquilo. E na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de concreto puro com o seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você descer o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de se fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. No cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. Esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. Tudo é venda. Eu costumo dizer pras pessoas que seja lá onde você quer chegar, aprenda a vender, porque sem saber vender você não vai conseguir chegar nesse lugar. Perfeito. A vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. Então, você não ter o que comer, você comer um broto de bambu, samambaia, umbigo de banana. Umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Sim. Você comer essas coisas para não ficar com fome.
E você vê você passando com um carrinho de verdura para vender e ver seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol, não tive chuteira. Isso faz falta. Eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80. Eu vestia roupa usada comprada para o meu irmão mais velho, que na minha realidade a roupa era comprada para o irmão mais velho, depois a roupa passava para a irmã, chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa porque a roupa ainda ia passar para mais 2 irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, sei que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima em um colchonete de palha no chão. É cruel pra caramba. Mas eu sei o quão foi importante para mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era para mim, de que conga não era para mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava para eu comprar o que eu quisesse através da venda. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tente estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os da sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você está no caos da favela ou se você está no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse para mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. O não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei para o Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio se chama comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. A mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa, eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita, eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava para eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara. Não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. É o ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento por o básico do básico do básico do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda dentro de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um curso de barbeiro e abrir uma barbearia. É gigantesco o gesto daquele cara. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. Ele quer ter o melhor carro, assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento, ele entra para uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra para dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que está dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial para sentar nessa mesa aqui. Com 7 anos de idade eu fui para uma carvoeira com meu pai para fazer carvão. Era o que dava para fazer. Meu pai com baixa escolaridade, minha mãe do lar e 5 filhos, todos. O mais velho tinha 13 anos, que era meu irmão mais velho. Então não tinha emprego, tinha que fazer o que dava quando desse e ser grato por ter aquilo para fazer até que tivesse algo melhor para ser feito.
Aí fomos pra essa Carvoeira, e lá minha mãe sofreu derrame cerebral. Estourou uma veia na cabeça dela. Longe de tudo, longe do urbano. Carvoeira seria... Fazer carvão. Faz carvão. Uma mina de carvão. É uma mina de carvão? Cortar eucalipto, colocar dentro de forno pra fazer carvão, que a galera usa na churrasqueira, etc. Tá. E aí você foi com a sua mãe pra lá? Eu fui com a família pra lá, porque a gente fazia isso, migrava de lugar pra lugar onde tinha coisa que dava pra fazer com muito esforço e com baixa escolaridade. Entendi. Era isso. Mão de obra. Mão de obra barata. E aí a gente ia. E num lugar desse, o trabalho era tão pesado que a minha mãe sofreu derrame cerebral. Estourou uma veia na cabeça dela. Aí levaram a minha mãe pra cidade mais próxima, que era Campina Verde. Chegou lá, o médico falou, não dá nem pra mexer nessa paciente aqui, mas tenta levar pra Uberlândia, que já era, 300, 400 quilômetros depois dessa cidade. Talvez ela não chegue lá viva, mas se chegar, o hospital tem mais estrutura pra operar. Meu pai pegou minha mãe e levou pra Uberlândia. Chega em Uberlândia, o médico olha pra minha mãe, vira pro meu pai e fala, cara, pode chamar os filhos pra ver a mãe pela última vez, que ela não vai passar dessa cirurgia. Nós até vamos fazer, mas ela não passa. Aí meu pai chamou os filhos e falou, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de equipe aqui. Eu não sabia nem o que era equipe. Ele falou, nossa família funciona como uma empresa. Essa imagem é muito forte para mim, esse dia para mim é muito forte. Eu penso que ali começou a minha história de sucesso. Meu pai falou, nossa família funciona como uma empresa. Os da Silva. Eu sou o líder dessa empresa, isso meu pai falando. A mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa dessa cirurgia. Mas nós conhecemos Deus que nós servimos. Só que se caso ela não passar por vontade de Deus e não segundo a medicina, o líder vai precisar do liderado para suportar esse momento. Eu posso contar com vocês? Nós falamos, pode, pai. No automático. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia. Eu já conversei com a minha equipe. O médico nem entendeu nada. Olhou para aqueles 5 neguinhos do cabelo amarelo, olhou pro meu pai, não entendeu aquilo de equipe e foi fazer a cirurgia. Aquilo era 1985, nós estamos em 2022 e minha mãe está viva até hoje, 37 anos depois que o médico falou que ela não passaria daquela cirurgia. O que ele não sabia é a força do Deus vivo que a gente serve, que quando Deus determina que você passa sim. Então naquele dia ali eu descobri com algumas coisas que conduziram o Rick para o lugar que ele está hoje. Eu descobri o termo trabalho em equipe, pensamento empresarial, contar uns com os outros e descobri a força do Deus vivo que sirvo até hoje. Faz o que tem no cenário que você tem até que você possa fazer outras coisas. Esse sempre foi o Rico. Costumo brincar com isso. Quer conhecer o ser humano, leve-o no restaurante e repare como ele trata um garçom. E na praia é a mesma coisa. Eu sou o garçom da praia. Então coloca um bilionário na praia e repara como ele vai tratar o ambulante vendedor de água que vai passar por ele. Ali ele se descreve, ali ele se revela. E eu olhei para aquele cara e falei, pô, ele não sabe o que ele tá falando e com quem ele tá falando. Quer saber? Eu vou falar de crise. Aí fui para casa. Eu morava em uma casa que, sei lá, minha sala. Tinha um rack, um pequeno rack, uma televisão daquela de tubo grandona. Eu peguei o celular, encostei na televisão e falei. Nem falo gravei, eu falo que eu falei o vídeo da água. Porque pra mim era a prática do dia, diária. Eu queria mostrar pra aquele cara que dava pra fazer alguma coisa. Que era pegar R$10 e, através daquele R$10, comprar meio saco de gelo, um pet de água, ou seja, 12 águas, um fardo de água, e começar a oferecer essa água. E pegar o dinheiro desse primeiro pet e tentar fazer o segundo, e pegar o dinheiro do segundo, tentar fazer o terceiro, e passei uma matemática lógica com início, meio e fim. Inclusive, eu nem dei a dica de começar tendo R$10, eu dei a dica de se relacionar para pegar R$10 emprestado. E no final eu falei isso, já que você conseguiu lucro, volte lá e pague aquele cara que te emprestou, que você vai manter porta aberta. E aí, dessa dica toda com início, meio e fim, finalizei provocando. Falei assim, agora sabendo que tem algo que dá para ser feito. Se você não se propõe a fazer esse algo, aí a crise já não está mais no Brasil, está em você. E aí falei, pega a visão. Que é porque por muito menos de onde eu tô, a galera já se perde. O cara sobe o primeiro degrau de uma escada, que a gente talvez esteja no 100º, e o cara já acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, e ali ele começa a se jogar por terra. Ele mesmo começa a cair e perder a própria validade. Tem 2 cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos 2 aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro. Caso eu chegasse a muito dinheiro, eu estava preparado para o que viria depois do vídeo da água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando, com mentalidade de lidar com ela. A maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, a Copa começou agora. Aí o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, não, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Quando o Flávio olhou pra mim. Não pode perder a oportunidade. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto. Você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira
dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. Muito bom, velho. E a galera não faz isso. A galera, eles não se preparam para o extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha... Ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. No final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável. Ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor. Ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor. Ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Na segunda-feira ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa, quem vai? Eu falava, eu não vou não, eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não? Eu falo, não, amanhã a concorrência é minha nossa, vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo, verão. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro do que aqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira, e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Eu não procurava o que dava dinheiro, que isso é uma ilusão. O que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não, você tem que cuidar do dinheiro que você está ganhando para que o dinheiro te dê dinheiro. E aí a galera não pega essa visão. E eu queria fazer o que dava para depois colocar o dinheiro para tentar trabalhar para mim. Sim. Você não pode ser o próximo dublê de rico da sua comunidade. Tá cheio desses caras. Dublê de rico? Tá muito dublê desses caras. Dublê de rico é bom, cara. E eu nunca quis ser esse cara. Qualquer pessoa que conviveu comigo antes do vídeo da água sabe que eu morava na simplicidade. Eu não tinha nada que me conduzia a uma impressão de que eu tinha uma condição um pouquinho melhor. Não tinha. Mas na minha casa sempre teve livro. Na minha casa sempre teve máquina de cortar cabelo. Eu pegava o que eu ganhava e dividia por 3. Aí pegava um terço disso, colocava quanto meu salário, um terço disso, colocava quanto empresa e um terço disso quanto fundo de reserva. A minha empresa era, sei lá, vender água, por exemplo. Eu pegava 3 mil, dando o exemplo do número que você falou, e pegava 1.000, eu colocava quanto meu salário, do que eu ganhava, 1.000 eu colocava como minha empresa para eu comprar água, comprar caixa, sei lá, os custos da empresa, 1.000 eu colocava como fundo de reserva. O cara do meu lado pegava 3 mil e colocava tudo quanto salário dele. E ele não sabia que, só, eu quero trocar de celular, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Legal. Eu quero comprar um tênis, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Tá, mas o tênis custa 1.200, como que eu faço? Pega emprestado com o seu fundo de reserva. Aí no mês que vem você só tem 800 de salário, os outros 200 você tem que pagar para o seu fundo de reserva. Se possível, você coloca lá um pequeno juro, porque seu fundo de reserva sem juro também está estagnado, você está perdendo dinheiro no seu fundo de reserva. Minha caixa de isopor quebrou, você tira no dinheiro da empresa e troca a sua caixa de isopor. A água inflacionou, choveu, eu investi os R$1.000 em água, amanheceu chovendo. O que eu faço? Vai no fundo de reserva e pega R$200 pra você comprar água, para você comprar capa de chuva e vender capa de chuva. Quando voltar a fazer sol, você vende água, pega 200 e paga o fundo de reserva. Os caras não faziam isso, eu fazia isso na época da praia, com pouco dinheiro. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada, e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que está fazendo da maneira errada, e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4 mil ao invés de 3, porque se você ganhar 4, resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado, e passa a pensar que se você ganhar 5, resolve. Se você ganhar 6, resolve. E só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira. Você tem que entender que isso aqui é guerra, irmão. Se você não entender que isso aqui é guerra, você vai querer a parada mais fácil. Você tem que entender sobre duelo. Isso aqui é guerra. É ringue, selva. Legal. O tempo todo. Não é quem consegue bater mais, não. É quem consegue suportar mais pancada e levantar e tentar a próxima luta. Faca boa. Eu não sei onde você quer chegar, mas se você quiser chegar lá por causa da sua família, você vai chegar. Porque o seu propósito é muito forte. Porque você precisa aprender coisas básicas sobre a mentalidade de uma pessoa que ousa querer alcançar o extraordinário. Porque nós vamos nos esquecendo, né? E acabando desistindo. Verdade. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. A 5ª é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final.
Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. A regra é, conheça novas pessoas todos os dias. Tenha pessoas para conhecer pessoas todos os dias para o seu negócio. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você é você começar a vender água na praia, por exemplo, começar a ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, por exemplo, e achar que aquilo tá bom. O dia que você alcança a meta de 3 mil reais, essa meta para você, ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para 3.500. Mas a sua meta de hoje não pode ser a meta de amanhã. Depois de batida, não. E a galera fica nessa bolha. Eu quero ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Não, cara, você ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, não é ganhar dinheirinho, comprar coisinha. Mas você tem que ter mentalidade de gente grande, porque se você não tiver mentalidade de gente grande, você entra na bolha dos caras que conseguiram até ganhar o tal do dinheirinho, mas que ficou ali. E a regra 10 é, só considere que a sua ideia está validada após testá-la por, no mínimo, 2 anos. Eu nunca acreditei muito de achar a luz no fim do túnel, mas acreditei muito que se eu me iluminasse, se eu fosse o cara iluminado, eu poderia ser o cara que clareava o túnel. Então, o conselho que eu dou pra galera é procure ser ator principal da sua própria caminhada, porque o pior cenário que pode acontecer para você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque tá cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo. Mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Não é para amador, o extraordinário não é para amador. A galera pensa, o cara deu sorte. É 1 em 1 milhão que consegue. Pô, se for 1 em 1 milhão, esse 1 tem que ser eu. Caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Cresça sem perder os laços com aquilo que te levou a crescer. Humildade, essência, resiliência, fé, gratidão, fidelidade. E por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Você só tem aquilo que você colheu, que você plantou. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quis ter em um dado momento da sua caminhada, não culpe o universo ou pense que as coisas conspiram contra você. Volte lá e veja o que você plantou, o que você está colhendo. E se não te representa, arranque tudo aquilo que você plantou, plante novamente e cultive novamente, para que um dia você possa colher exatamente aquilo que você quer, baseado exatamente naquilo que você plantou. Fora isso, jamais desista do seu sonho, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui.